Amém? Bem, queridos, nesta tarde, nós temos a grata honra de poder também falar a respeito de família. O que acontece? Quando você encontra alguém, você cumprimenta e normalmente você já diz, e a família, como vai? Não é isso? A família, como vai? Família, como vai? Temos aí um slide da família, como vai? Tá bem? Construindo laços duradouros é o tema da nossa mensagem de hoje à tarde. Então, queridos, não adianta fazer de qualquer jeito. Nós temos que pastorear a nossa família. Por isso, vamos construir laços duradouros, laços consistentes, para que os nossos filhos e os filhos dos seus filhos, possam manter esse padrão de solidez da família. Tá bem? Então, vamos lá. Obrigado, querido. Vamos lá, então. A família, como vai? Como vai a sua família? Normalmente, a gente escuta a pessoa falando, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Mas, queridos, o dia de hoje, ele pode ser igual ou melhor do que aquele tempo. Próximo. A família é esse bem precioso que nós temos. Essas crianças de hoje, os jovens de hoje, eles têm muita coisa. Tem tudo. No meu tempo, não tinha nada, quase, informação nenhuma, não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha energia elétrica. Nós tínhamos algumas revistas velhas que eu remoía de tanto que lia aquelas revistas, né? E folhetos eram, então, assim, devorados. Agora, onde é que começa a família? Eu coloquei esse slide, aí começa na hora em que você assina um documento no cartório, ou, próximo, ou aqui. Eu creio que começa aqui a família dessa criança. É quando nasce. Porque a partir daqui é que nós vamos dar andamento à árvore genealógica. Aquilo que nós vamos passar para as futuras gerações. A maioria de nós nem tem árvore genealógica. E nos últimos anos, houve uma defasagem ainda maior nessas questões a respeito de família. Eu quero aqui rapidinho passar alguma informação a respeito da minha família, né? O mais antigo Stedley que se tem notícia é esse aí, ó. Antônio Stedley. Ele era vendedor de cogumelos comestíveis e essa foto é de 1875. Diz que ele cultivava e vendia cogumelos. Depois, para o Brasil, em 1876, vieram o Tomaso Stedley e a esposa dele, Angela Rover, que migraram para São Marcos, Rio Grande do Sul, e eles geraram esse casal, que é o meu bisavô, Francisco Stedley e Maria Gilli, que vieram da Itália em 1895. Vieram do norte da Itália, próximo, aí na região de Trento, Trentino, Veneza, essa região da Itália. Próximo slide. E aqui, queridos, o meu avô, a minha avó e o meu pai, 1927. Então está aqui o Francisco Stedley Filho, a Aurélia Pereto,
Aí, cadê a Pereta? Aqui nós temos a Daiane, que é parente nossa, porque tem o mesmo nome. Então, essa mulher que está aí, ó, que bonitona, rapaz. Olha só a sandália dela, o charme dela, parece a Margarida, né? E casou com esse bonitão aí, que faria 120 anos ontem. E essa foto é de 1927, e aí está meu pai no meio deles. Próximo. E aqui está, em 1945, a família Stedley. Aqui está o casal, bem aqui à direita, aquele que está atrás é o meu pai já. E aqui, a família. E próxima, lá na região tinha essa família aí também, família Simeonato. E aí, então, o meu pai, aquele bonitão, ele se encantou por essa gata aqui, ó. Olha aí, ó. Tá? Ele se encantou por ela. Se apaixonou. Próxima foto. Aí está. Meu pai e minha mãe. E, interessante, eu não tinha WhatsApp, mas dá uma olhada para isso. Próximo slide. Olha só a cartinha de amor que a minha mãe escreveu para o meu pai. 1944. Está aqui, dia 14 de janeiro, tá? Lodovino Stedley, ela faz uma declaração de amor que nenhum de vocês pelo WhatsApp consegue fazer isso. Tá bem? Então, está guardado até hoje. Isso aqui são memórias, queridos. São coisas importantes que você guarde, coisas importantes para a tua árvore genealógica. E é claro que depois de uma carta dessa, olha o que aconteceu. Próximo slide, dia 12 de maio de 45, eles casaram. E, olha, eu nasci em 1946, em outubro. Próximo slide, 1950. Aqui está eu já com o traje de pastor ali, ó. Já estava carimbado, rapaz, olha lá. Ó. Minhas duas irmãs gêmeas, uma delas aqui mora em Sinop, a outra o senhor já recolheu, e a outra no colo da minha mãe. Essa foto foi a última que eles tiraram no Rio Grande do Sul, antes de virem para o Paraná, aonde eles achavam que iam ficar ricos plantando café. Mas, veja a próxima foto. Aqui está meu pai, e eu já tinha uns 10 anos de idade, e aqui um pé de café, não dá para ver, mas ele estava carregado de grãos de café bem vermelho. E aqui atrás, dá para ver lá atrás do pé? Aquele é o Isidoro Stedley, é um tio meu, mais novo, e que fundou aqui a cidade de Alta Floresta do Oeste, e foi prefeito lá. Quem tirou a foto? Foi a esposa dele, que eles tinham casado há pouco tempo, tá? Com uma máquina Capsa, que eu tinha feito, acabado de fazer o curso de fotografia nessa época aí. Então dá para ver que aqui as madeiras ainda estão ali do lado, tudo. Mas aí surgiu a oportunidade de eu ser músico. Qual é a próxima slide aí? Ó? Olha aí, ó. Deu aqui, mas não deu. Não adiantou nada não tirar a foto, porque não foi isso que aconteceu. Próximo slide. Aqui está. Eu tinha que ser militar mesmo. E aí está meu avô, minha avó, e saudosos que são, né? Mas, queridos, é por aqui que nós continuamos construindo laços duradouros. E a família, queridos, próximo, ela gera grande alegria. Os nossos filhos geram alegria em nós. Aqui nós estamos vendo aí a Rebeca recém-nascida, né? E olha a alegria do Daniel e do Gabriel. Muito, muito. Mas a família também gera amor. A próxima. Aqui. Tá aqui. Todo mundo apaixonado pela Rebequinha aí, que estava ainda, né, no ventre da mãe. E a família também gera relacionamentos. Eu lembro do dia que nós estávamos deitados na grama lá na chácara,
na Chácara Betel, está aí o Daniel e eu. E também gera dedicação. Dedicação também do pai aos filhos, filhos aos pais. Esse relacionamento ele vai gerando laços consistentes e duradouros, não importa as dificuldades, os problemas e aquilo que está acontecendo. A família também gera descobertas. Por exemplo, lá em casa mesmo, no quintal, não é tão espaçoso, mas eu plantei um pé de melancia e deu uma melancia, que é essa que eles estão comendo. Dá para ver que nem chegou a ficar bem madura, não. E nem acredito que estivesse doce, mas estão eles aí saboreando a melancia e a Rebequinha chegando aí, tá? Mas também a família gera desafios. Olha aí, o Daniel apavorado de ter que montar num cavalo. Coisa terrível, né? Tá ele chorando e o Gabriel mandando ver aqui. E a família gera também descobertas. Eu estou aqui querendo tirar a fotografia e a Rebeca descobriu o teclado e está ali mandando ver, né? Mas a Rebeca não é só alegria, não, também. Ela chora também. Cadê a Rebeca chorando? Aí, ó. Vamos tocando o barco. E não é só ela, não. Olha, a família também gera dúvidas, aí fica um chorando, o outro sorrindo. Qual é a resposta certa? Mas, na realidade, família gera choro também, sim, é verdade. Mas a família, queridos, ela gera alegria, gera amor, que é coisa muito importante. E a família, então, ela gera também valorização. Nós todos temos que valorizar a nossa família, porque a família é o bem mais precioso que Deus nos deu, com toda certeza. Por isso nós temos que ser participantes dos momentos marcantes dos nossos filhos. Nós temos que ser participantes dos momentos marcantes dos nossos filhos, tá? E não esqueça, há poucos dias a Ivanilda falou aqui que o diabo não tem família, então a meta dele é destruir a sua família. Nunca esqueça disso, que é o que ele quer, destruir a sua família. Mas nós vamos continuar construindo laços duradouros dentro da nossa família. Amém? Amém, queridos. Olha, a Bíblia fala que nós somos pequenos cristos, cristãozinhos, nós somos, tá? Eu pergunto aqui, tem alguém aqui que não é cristão? Tem alguém? Não, todos são cristãos. Pois bem, se você somos cristãos, então nós estamos aqui nessa tarde para aprender um pouco mais. Já aprendemos bastante com as ministrações anteriores, mas a nossa regra de fé e prática de vida, então, é a Bíblia Sagrada. E a Bíblia, ela publica bem claramente a genealogia do Senhor Jesus Cristo. A origem, a árvore genealógica. E qual será o motivo que a Bíblia se preocupa com isso? Nós temos lá nos livros do Velho Testamento, principalmente Levíticos, muitas citações de fulano gerou Beltrano, 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 e vai assim dizendo. Por quê? Qual o motivo? Porque a família, ela foi criada por Deus. E a árvore que Deus criou foi essa, a família, para nós gerarmos filhos dentro dos moldes que Ele ensina na sua palavra. É claro que eu tenho defeitos, você tem defeitos, pode ter, mas a verdade é que nós precisamos corrigi-los no decorrer do tempo, e mudanças são necessárias. Por isso eu me alegro muito de ver essa juventude toda aqui participando, porque eu não tive essa oportunidade. Só fui conhecer a Bíblia aos 40 anos. Então,
A cabeça já não era mais aquela de vocês que capta tudo, que grava tudo. E, queridos, então quando nós, hoje, vivemos uma época em que todo mundo procura copiar todo mundo, Ctrl+C, Ctrl+V, né? Mais ou menos por aí. Então, nós precisamos copiar de onde? Copiar de quem? Copiar do quê? Copiar da Bíblia. Copiar imitando Jesus. É o melhor personagem que nós temos para isso. Para servir de modelo. Para podermos construir laços duradouros. E essa palavra que nós estamos conversando aqui, ela está baseada numa apostila da Família Cristã, curso básico. E eu tenho toda certeza que se nós procurarmos nos esforçar para estarmos melhorando a nossa condição de ser humano, a nossa condição de cristão, a nossa condição de crente, que seja, como você queira dizer, nós vamos ter resultados fantásticos. Há poucos dias, a Fernanda Ehring, uma menina que foi daqui da nossa igreja, e ela está hoje em Belo Horizonte, ela disse uma frase que eu gostei de ouvir e trouxe para vocês. Ela diz assim: a dor que gera mudanças. A dor que gera mudanças. Gera um novo tempo nas novas gerações. A dor que gera mudanças. Porque mudar dói, né? Eu prefiro estar acomodado no meu canto, na minha posição confortável. Por que eu vou estar me esforçando? Deixa eu ficar em casa deitado com essa pandemia aí. Deixa eu ficar lá só comendo. É mais ou menos por aí o que o acomodado faz. Né? Mas aqui a dor que gera mudanças. Ela gera um novo tempo nas novas gerações. E os fatos bíblicos, queridos, que nós vamos conhecendo, eu não posso esconder dos meus filhos, das novas gerações. Os meus filhos precisam conhecer aquilo que eu sei, para que eles possam, em cima desse alicerce, produzir também a vida deles. O salmista, lá no Salmo 78:4, ele diz assim, nós não os encobriremos aos nossos filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que ele fez. Quando eu pego a Bíblia e vou lendo os fatos bíblicos, queridos, eu fico boquiaberto de tanta coisa que Deus já fez para o ser humano. E desde lá, do Éden, há um encadeamento de fatos históricos e de informações que nos leva a ter uma segurança dos laços duradouros que Deus está produzindo em cada um de nós. Em cada um de nós. E Deuteronômio 4:9, ele fala assim, tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueça daquelas coisas que os teus olhos têm visto. E se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos, as futuras gerações. Deuteronômio 4:9. Agora, eu fico olhando e fico meditando. Por que todo esse cuidado que Deus tem conosco? Para que eu preste atenção, para que a minha prática de vida possa estar gerando em cada um de nós, da nossa família, dos nossos amigos, dos nossos colegas, dos nossos irmãos,
da comunidade local, as mudanças necessárias. Por quê? Porque o objetivo da igreja foi deixada, é estabelecer, é formar um exército de pessoas que mudam a história da nossa família e a história da nossa nação. Não adianta eu querer que as coisas mudem, eu ficar exigindo de você. Eu já disse isso aqui antes. Eu tenho que praticar. É eu. Não é ficar exigindo dos outros. É claro que os outros vão aprender também e vão estar fazendo, né? E aonde é que começa? Voltando lá, a questão do recém-nascido, né? Instrui o menino ou a criança o caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Por que eu devo instruir, lembrar, relembrar? Por quê? Porque houve épocas, queridos, em que isso foi esquecido. No final dos tempos de Josué, o grande libertador, conquistador da Terra Prometida, lá no livro de Juízes, capítulo 2, versículo 10, diz assim: foi também congregada a seus pais, morreu, né? Toda aquela geração. A geração que veio com Josué para a Terra Prometida. E outra geração, após eles, se levantou. Claro, isso é uma coisa que acontece. Mas olha o detalhe, que não conhecia o Senhor. Juízes 2:10. Nem tão pouco as obras que fizeram a Israel. Amados, fracasso. Então houve aqui o quê? Desobediência. Houve desobediência. Houve derrota. Houve fracasso. Por isso, hoje, 2021, não vamos brincar com isso. Vamos levar a sério. Ninguém imagine que uma criança é muito pequena que não possa participar da construção de laços duradouros dentro de um lar. Uma criança, ela pode ser mal criada, pode ser espoleta, pode ser bagunceira, pode perturbar muita gente em casa, mas também ela pode ser tão amável e atenciosa que poderá trazer grande alegria ao lar, tá? Tito, ele fala a respeito de ensinamentos, né? Capítulo 2, versículo 1 e 2, ele diz assim: você, porém, está falando comigo, né? Com você, homem também, você, filho, você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ensine os homens a serem sóbrios, dignos de respeito, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. E para os jovens, o que ele fala? Na continuação, da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. Prudentes. Tá? Eu vi uma frase hoje, aonde eu não sei falar como ela está, mas ela diz mais ou menos que jovens, orem mais, porque a sua audácia e o seu afoito pode te levar ao pecado. Então, também está dentro disso aqui, ó. Da mesma maneira, encoraje os jovens para serem prudentes. E em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Amém? Olha, no seu ensino, então, a respeito da integridade e seriedade, deve ser utilizada uma linguagem sadia. Uma linguagem pura. E contra o que nada se possa dizer, então,
para que aqueles que venham se opor a cada um de nós fiquem envergonhados por causa das nossas atitudes e não possam dizer nada contra nenhum de vocês. Tá bem? Efésios capítulo 6, de 1 a 4 também diz assim: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. E aí vem: honra teu pai e a tua mãe, porque este é o primeiro mandamento com promessa. Honra o pai e a mãe, porque este é o primeiro mandamento com promessa. Nós temos visto coisas absurdas acontecendo em Vilhena, em Rondônia e no mundo. Coisas terríveis, desrespeito aos pais. Mas esses não terão vida longa. Está escrito aqui, e é uma realidade. É uma realidade, queridos. Eu não era cristão, mas eu nunca respondi ao meu pai e à minha mãe. Sempre obedeci, graças a Deus. Minha mãe está viva ainda para confirmar, tá? E ela deve ter sido obediente, porque ela já vai indo para 99 anos e está firme lá, tá? E ele conclui aqui: para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Filhos, obedeçam o pai e a mãe. E agora vem um puxão de orelha nos pais também. Pais, não irritem seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então nós temos que aprender com a Bíblia, nossa única regra de fé e prática de vida. Eu quero citar alguns pontos aqui. O primeiro deles é sobre obediência. Obediência. Já acabamos de ler. Mas os pais têm 3 coisas para fazer a respeito dos filhos, que é amar, disciplinar e ensinar. Amar, disciplinar e ensinar. É isso que nós temos que fazer. Mas quais são, então, as tarefas das crianças em casa? Será que tem? São tarefas, então, para manutenção e desenvolvimento do lar, dentro de casa, dentro da família. Os nossos filhos têm que aprender a fazer as coisas. E só aprende de um jeito, fazendo. Eu confesso que eu tenho prazer em estar ajudando em casa. Mas eu confesso também que eu fico mais feliz quando vejo eles terem a iniciativa de fazer as coisas. Né? Como a torta salgada que a Rebeca fez para as amiguinhas dela, da célula. Parabéns, Rebeca. Muito bom. Mas os outros também têm iniciativas, né? E a Bíblia, então, ela não diz que as crianças devem obedecer os seus pais só quando os pais estão certos. Manda obedecer. Vós, filhos, sede obedientes pais a vossos pais no Senhor, porque é justo, mesmo se estiverem errados. Obediência. E outra coisa, queridos, a vida de um jovem ela não será atrapalhada e nem dificultada pelo fato das crianças obedecerem os conselhos dos pais. Nenhum jovem já ficou desnorteado, podado ou ferido por obedecer às instruções de um pai e de uma mãe que são cristãos, que são piedosos. Mas vamos ver uma coisa aqui. Jesus, ele obedeceu os pais dentro da casa de Maria e de José até os 30 anos, quando ele iniciou então o ministério. Obediência é o nosso referencial. A obediência deve ser absoluta, seja agradável ou não, mas que seja no Senhor. Então, e agora, por que hoje
nós estamos vendo tanta rebeldia, tanta agressão de filhos aos pais. Por quê? É bem provável que as escolas hoje ensinem que nós não temos limites, que a criança não tem limite, que o adolescente não tem limite, o jovem não tem limite. Então, quando eles são exigidos a obedecer, eles se sentem forçados, como se isso fosse uma ditadura sobre eles. Mas não, queridos, nós temos a palavra. E a desobediência é como uma planta que alguém plantou no coração. Agora, quem plantou isso no coração? É como uma erva daninha. É como o joio plantado no meio do trigo. Então, queridos, um pai cristão, ele pode exigir obediência dos filhos. Vós, filhos, obedeçam em tudo aos vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Colossenses 3, 20. No entanto, eu preciso lembrar que nem eu, e possivelmente você também, nós não somos perfeitos. Nós temos defeitos. Temos defeitos, sim. Mas a combinação é amor, educação, ensino, prática de vida formadora de laços duradouros. Tá bem? E o relacionamento, então, de pai com filho, filho com pai, é de mão dupla. É de mão dupla. Eu não posso exigir do meu filho se eu também não procuro demonstrar que eu tenho amor por ele, que eu quero que ele cresça, que eu quero que ele seja uma pessoa de fé, um cristão autêntico. E não há palavra mais oportuna do que essa, obediência, na época em que nós vivemos. Um outro aspecto também, existem filhos que se sentem envergonhados por causa do pai ou por causa da mãe, porque já está com aquela pele acabadinha, já está careca, já não usa aquela roupa de juventude. Mas, queridos, a beleza, ela vai embora no decorrer dos anos. O que importa é o cuidado, é o trabalho dos pais, que teve a preocupação de nos criar da melhor forma que eles podiam, dentro das suas limitações. Essa questão de vergonha do meu pai, da minha mãe, é só fruto da imaginação da nossa cabeça, né? E, infelizmente, todos nós conhecemos casos desse tipo. Eu considero isso como uma atitude de ingratidão por parte dos filhos em relação aos pais. As marcas que o seu pai e a sua mãe têm são marcas do trabalho durante a vida para poder te dar aquilo que você precisava. E não esqueça de uma coisa também. Para o pai, para a mãe, um filho nunca envelhece. Ele continua sendo sempre o Chiquinho da mamãe. Ele continua sendo o Chiquinho. Até hoje, a minha mãe, ela fala essas coisas, né? Então, nós temos que continuar amando e respeitando enquanto viverem, né? E, queridos, é muito agradável a Deus que cada um de nós se esforce ao máximo, tá? E os filhos dentro do lar,
quando nós nos dedicamos, gerará neles os laços duradouros. Salmo 127, 3 diz: eis que os filhos são herança da parte do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Então há um galardão para cada pai e para cada mãe, mas os filhos são herança. Outro versículo diz que os filhos são como flechas na mão do arqueiro. Os nossos filhos, eles vão atingir as metas que nós os orientamos com a força e atenção que nós produzimos para a vida deles. Não há nada mais animador do que olhar para um bebê e saber que Deus confiou ele para você estar com responsabilidade, dando a ele o crescimento, a orientação, e é uma pessoa que você ensinará e moldará através do seu exemplo e das suas atitudes. Nada é tão prazeroso quanto ver ele chorando, quanto a gente viu nas fotos aí também, sorrindo, cantando, às vezes rebentando as plantas lá de casa, né? Às vezes quebrando alguma coisa, às vezes derramando, né? Mas a gente se alegra com isso. Eu tenho um dado aqui, que 85% das influências, 85%, na vida de uma criança vem de casa. Porque é a primeira formação. Não é ela na escola, é aqui em casa, com amor, com carinho, com ensino. Então, eles serão o que é o seu lar. Vidas conturbadas que existem hoje, porque vieram também de um lar conturbado, onde não tiveram a solidez da palavra de Deus. E o destino físico dos nossos filhos vai depender 85% de cada um de nós. Cada um de nós. Vamos falar também de unidade, de afeição e de diálogo. Uma boa regra para cultivar os laços duradouros é a criança ter liberdade de perguntar em casa, de ter a resposta dos seus questionamentos. Uma das maiores falhas dentro dos lares também é quando os pais não se comunicam com os filhos. E algumas vezes acabam indo buscar essas respostas com os amigos. Mas não esqueça de uma coisa: os amigos vêm e vão, mudam. Hoje é um, amanhã é outro. Mas, queridos, a família é para sempre. A família é para todo o tempo. E os pais podem até imaginar ou pensar que o amor dentro da família, ele não precisa ser cultivado, que ele seja normal. Pois eu digo não, não é normal. Ele precisa sim ser cultivado. E os pais, então, precisam demonstrar esse amor não só com palavras, mas com fatos e com atitudes. Para que a criança sinta realmente, nossos filhos sintam realmente que são amados. Para que eles possam ver a realidade. Outra coisa que os filhos gostam de ouvir do pai e da mãe. É difícil. Sinto muito. Me perdoe. Eu errei. Obrigado. Com licença. Essas palavras eu preciso falar para os meus filhos.
para minha esposa. Eu preciso gerar segurança deles saberem que eu erro, mas que eu reconheço o meu erro. Me perdoe, eu errei. Com licença, a hora que vai sair da mesa. Com licença, a hora que vai sentar. Obrigado. São lições que vão ficar gravadas nos laços duradouros. Tá bem? Um outro aspecto interessante também. Vou resumir rapidinho aqui. Os irmãos são guardiões da irmã. Tá bem, Gabriel, Daniel, Rebeca? Tá. Por quê? Os irmãos é que conhecem os rapazes. Aqueles que vêm. Tá? Então, não fique parado aí, moço. Se aproxime da sua irmã e fale para ela, ó, esse cara aí, tal. A mesma coisa a irmã também conhece as meninas todas. Sabe qual que é digna e qual que não é. Então tem que haver um relacionamento de cumplicidade. Tem que haver. Tá? E a irmã, parabéns, seguir os conselhos do irmão. Assim também, os irmãos também, os conselhos da irmã. E um irmão, em relação a outro, será sempre um exemplo de pureza e de virtude. Mas, queridos, eu considero como o maior desafio para você, jovem de hoje, é se manter puro, casto. Eu decidi esperar. O desafio é muito grande. E as pessoas escutam. Todo mundo faz. Fulano, ciclano, tal. Já fez isso. Mas, queridos, fulano, ciclano, beltrano usa drogas. Então você vai usar também? Não, querido. Vamos olhar para a Bíblia. Claro que você não vai fazer isso. Romanos 6,13. Que nada do vosso corpo seja usado como instrumento do pecado, mas dê-se a Deus como alguém que vive de novo, saindo da morte, a fim de que o vosso ser se torne um instrumento para fazer o que é justo para a glória de Deus. Outra coisa também, queridos, as tentações podem vir para testar os jovens. Assim como desde lá do tempo de Eva, houve isso. Mas, no entanto, Deus, Ele propicia a vitória. Lembre-se que as tentações que vêm a vocês, na vossa vida, não são diferentes daqueles que já experimentaram. Porque Deus é fiel, Ele não deixará que a tentação seja mais forte do que você possa suportar. Amém? E, finalmente, gratidão aos pais. Importante saber, até aqui, meus pais me ajudaram. Se eu cheguei até aqui, foi por causa deles. A casa onde eu moro, o meu refúgio, o meu descanso, os meus estudos, as minhas oportunidades, o nome que eles têm, que me passaram, e, principalmente, somos gratos a Deus. Gratos a Deus. Salmo 37, 25. Palavra linda. Eu já fui moço e agora sou velho. Eu nunca vi desamparado um justo, e nem a sua descendência mendigar o pão. Amados, laços duradouros. Vamos construí-los. É o nosso maior patrimônio dos nossos filhos. Quando é que eu devo começar? Quando é que você pensa em começar?
A nossa grande alegria, queridos, é ver os filhos alcançando realizações naquilo que a Bíblia ensina. Por isso, confie em Deus, confie na palavra. Amém? Vamos ficar em pé?